Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Rede Mater Dei de Saúde. Estão conosco hoje José Henrique Salvador, nosso CEO, e o Rafael Cordeiro, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Essa videoconferência está sendo gravada e estará disponível no site de Relações com Investidores da companhia após o seu encerramento. Para ativar a opção de tradução simultânea, basta clicar no ícone de globo abaixo. A apresentação está disponível no site de RI da Rede Mater Dei de Saúde. Antes de prosseguirmos, informamos que eventuais declarações a respeito de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opiniões unicamente na data que são feitas, e a companhia não se obriga a realizá-las. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, e caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, levantem a mão que abriremos o áudio em seguida. Caso prefira enviar uma pergunta por meio de chat, pedimos que se identifique. Passo a palavra ao senhor José Henrique para iniciarmos a apresentação. Muito obrigado. Bom, ao começarmos o nosso call de resultados de hoje, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer aos gestores da Rede Mater Dei, aqueles que, como a gente tem falado aí, call após call, nós somos aqui os porta-vozes, dos resultados que são gerados por cada um deles, E a gente tem muito orgulho da performance que cada um dos gestores tem conseguido entregar em cada um dos hospitais da Rede Mater Dei, em cada uma das unidades de negócio, em cada um dos hubs que o Mater Dei está presente. Agradecer também ao Conselho de Administração, que tem sido um parceiro importantíssimo de governança da Rede Mater Dei ao longo desse processo, apoiando a gestão da Rede Mater Dei e pensando cada vez mais na estratégia e no futuro da rede. Agradecer também aos médicos, que são parceiros importantíssimos nos resultados que a gente tem alcançado, numa simbiose muito grande entre corpo clínico e gestão. A gente acredita que só há uma rede de saúde forte, se houver corpo clínico forte também em cada uma das nossas unidades. E agradecer também aos acionistas, que são aqueles que confiam na nossa tese, confiam na Rede Mater Dei, que tem emprestado, inclusive, o seu tempo para nos ajudarmos cada vez mais a discutirmos o encaminhamento das nossas principais estratégias. O nosso terceiro trimestre de 2025 foi mais um importante marco em nossa trajetória de recuperação e evolução dos resultados da Rede Mater Dei, sendo um trimestre que simboliza de forma muito clara a consolidação e o sucesso das diversas ações e estratégias executadas nesse período. E aqui eu acho que a gente vai ter oportunidade de discorrer sobre cada uma delas, ou tentar passar para vocês de forma mais clara o que está por trás dessas melhorias de resultado e também, de certa forma, mostrar o quanto nós estamos preparados para poder fazer esse futuro que se apresenta para a Rede Mater Dei. O primeiro destaque que eu gostaria de trazer é sobre a nossa evolução da receita. Nós, mais uma vez, atingimos um recorde em termos de receita líquida trimestral, ultrapassando o patamar dos 550 milhões de reais e chegando muito próximo aí aos 570 milhões de reais na nossa receita trimestral. E esse novo patamar veio por alguns fatores. Primeiro, o aumento do ticket médio, que atingiu, por leito ocupado, 2,67 milhões de reais no trimestre, que apresenta um novo recorde da rede. Esse ticket médio, ele não é apenas por causa de renegociações ou negociações com as fontes pagadoras. Ele é um crescimento que reafirma o nosso posicionamento diante de um mercado que cada vez mais é competitivo, mas que evidencia a nossa execução bem-sucedida no direcionamento estratégico da rede. Primeiro, com essa desconstrução do conceito
de crescimento de receita ancorado apenas à abertura de leito, né? Esse foi um trimestre que reflete a nossa estratégia para melhorar o mix, principalmente de procedimentos, e aumentar a complexidade da rede, com crescimento da produção cirúrgica e oncológica, além da execução das nossas abordagens para aumentar as receitas fora do leito, com medicina diagnóstica e infusão. Nós temos falado aqui com vocês, né, nos últimos calls, o quanto a empresa tem investido em oncologia, na atração de novos médicos e focado em complexidade. Isso tem feito com que a empresa consiga, de forma sustentável, aumentar esse nosso ticket médio. Há também em curso a nossa estratégia de fortalecimento regional, de posicionamento como um dos principais, se não o principal player de cada região que nós estamos, para termos mais força, inclusive, nas negociações com as operadoras. Há, de forma muito clara, uma visão de que nós podemos e queremos ser o player mais forte em cada uma das nossas regiões. Isso ajuda também na recomposição de ticket em negociações mais diretas, claras e transparentes com as operadoras. E, por último, falando do ticket médio, há também uma rampagem mais rápida de unidades mais jovens, principalmente o Mater Dei Nova Lima e o Mater Dei Salvador. Essas duas unidades, de forma muito clara, têm contribuído para o crescimento do ticket médio da rede Mater Dei, porque elas conseguem absorver complexidade, um mix também oportuno de boas fontes pagadoras e também tem conseguido ampliar o seu volume de receita fora do leito para poder nos ajudar no nosso crescimento. Esse sucesso, esse crescimento, né, do nosso ticket médio está muito ligado à nossa estratégia de atração de novas equipes médicas de referência, né, posicionando essas equipes com a complexidade que elas trazem, fazendo, como eu já falei, que a gente consiga ampliar a maturação das nossas unidades. E, além disso, a gente continua também nesse período, e nós vamos ver isso quando a gente for falar sobre receita, sobre produtividade, com um foco muito grande na eficiência das nossas unidades. Eficiência para aumentar o nosso ticket médio, para melhorar nossa receita e também, com consequência, para a gente poder diluir os nossos custos fixos e as nossas despesas, né? O aumento da receita trouxe, então, essa importante diluição, né, principalmente nas despesas da rede. E a perenidade da nossa estratégia em manter a taxa de ocupação em um patamar próximo ou acima de 80% tem sido um marco importante. Esse é o terceiro trimestre consecutivo que conseguimos executar essa nossa estratégia. E quando a gente incorpora o conceito do paciente dia, nós alcançamos nesse trimestre a taxa de ocupação de 81,7%, a segunda maior taxa de ocupação trimestral reportada. Se vocês forem observar, esse é um quesito que nesse ano de 2025 a gente tem conseguido executar com muita eficiência e trimestre após trimestre a gente tem apresentado um crescimento em ocupação em relação ao que a gente apresentou no ano de 2024. Nós também focamos muito, né, em trazer o nosso quadro administrativo para o tamanho adequado, principalmente depois das mudanças que a empresa viveu nos últimos anos, e isso tem ajudado bastante quando a gente olha para as nossas despesas, a diluição das nossas despesas sobre né, a receita líquida. E um último ponto, que também tem sido uma evolução relevante nesse ano de 2025, é a nossa capacidade de redução das provisões para crédito de liquidação duvidosa, principalmente, né, pelo que foi incorporado pela companhia nos últimos 360 dias, de visualizar de forma muito clara quais são receitas que virarão resultado, seja econômico, seja financeiro, e esse, inclusive, resultado trimestral vai mostrar isso com muita clareza. A Rede Mater Dei é uma empresa que evolui em resultados econômicos, muito vistos através do nosso EBITDA, mas que tem a conversão de caixa acompanhando os nossos resultados econômicos. E à medida que a gente for crescer o nosso EBITDA nos próximos meses e anos,
vocês tenham a plena certeza que também a conversão de caixa acompanhará esses números, né? E aí, quando a gente fala, né, de crescimento da receita, diluição de custos e despesas, a gente chega num resultado que, na nossa visão, não poderia ser diferente, né? No somatório desses fatores, a gente alcançou o maior EBITDA trimestral da rede, com 126 milhões de reais. Aumentamos a nossa margem em 1,1 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, e esse número de 126 milhões de EBITDA, ele é 39% maior que o terceiro TRI de 2024, né? Tão importante quanto o crescimento é transformá-lo, como eu já falei, na geração de caixa. E, mais uma vez, nós atingimos a maior geração de caixa operacional de um trimestre, né, excluindo os juros pagos, né, tendo, assim, a redução da dívida líquida de 34 milhões de reais, chegando no nível de alavancagem de 1,8, num patamar muito saudável, que demonstra nossa situação financeira equilibrada. E se a gente for descontar a recompra de ações, que tem continuado, né, muito prevalente na empresa nesse momento, e os dispêndios pontuais relacionados àquela operação de exchange, que a gente já trouxe para vocês no trimestre passado, a gente teria uma redução trimestral da dívida líquida em 59 milhões de reais, demonstrando a nossa capacidade de não só crescer na forma econômica, mas também desalavancar a companhia nesse momento, né? Se a gente compara com o terceiro TRI de 2024 e tirando também ou desconsiderando os dividendos, a gente apresentaria uma redução de 79 milhões e o índice de alavancagem sem esses fatores sairia desse 1,8 vezes para 1,5 vezes, demonstrando aí a robustez da nossa companhia também com esses resultados que a gente está alcançando, que nos dá uma tranquilidade muito grande de observar e de projetar geração de caixa consistente para os próximos meses e anos, né, guardadas as mesmas condições mercadológicas e da companhia, e abre oportunidades também relevantes para a construção do nosso futuro. Eu queria passar agora para detalhes de alguns dos nossos hospitais e teses que são importantes que a gente destaque também nesse call. A primeira delas é em relação a Salvador. Salvador apresentou mais uma vez receita líquida trimestral recorde, 27% acima daquela receita, né, do terceiro TRI de 2024, alcançando margem, EBITDA trimestral de duplo dígito, uma métrica que nos coloca muito próximo do nosso objetivo, né, relacionado ao ano de 2025 para essa unidade, demonstrando com clareza a rampagem dessa tese. Na comparação, por exemplo, com o terceiro TRI de 2024, houve crescimento de 59% no número de pacientes oncológicos e um crescimento de 24% nos avisos cirúrgicos. Salvador está crescendo acima do consolidado da rede. Nós continuamos fazendo um trabalho muito forte na região de relacionamento e atração de equipes médicas de referência na praça, alguns desses movimentos, inclusive nos últimos meses, né, o que dá uma projeção ainda mais relevante para o hospital, e ele está se tornando cada vez mais preferencial às operadoras e pacientes. Salvador vai se consolidando como o hospital dos médicos, o hospital das referências médicas da região, e é assim que a gente tem atuado para lá. Em Salvador, por fim, temos um trabalho constante de evoluirmos cada vez mais na qualidade da operação. Nós já apresentamos índices de NPS comparáveis às nossas unidades mais maduras, ou seja, nos níveis de excelência, quando a gente fala de NPS, né? E esse hospital, como eu falei, já está se consolidando como uma referência loco-regional. Um exemplo disso foi realizado no Mater Dei Salvador, alguns meses atrás, a primeira cirurgia cardíaca robótica de um hospital nas regiões norte e nordeste do país, um marco que evidencia, inclusive, o diferencial de qualidade hospitalar dessa unidade. Eu não poderia também deixar de citar o Mater Dei Nova Lima. A unidade de Nova Lima, mais uma vez, apresentou resultado muito consistente e, de certa forma, até surpreendente
pelo que a gente imaginava da rampagem dessa unidade. Um crescimento de 23% na receita líquida trimestral, além de uma margem EBITDA que é superior à margem do consolidado da rede. É uma unidade leve, que apresenta muito das eficiências das outras unidades vizinhas aqui na região metropolitana, né? Que com isso, inclusive, consegue funcionar com uma necessidade de despesas administrativas muito menor e que tem apresentado também tickets médios muito bons, né? Especialmente por essa receita fora do leito e pela complexidade que essa unidade também consegue abarcar. Nós estamos conseguindo incorporar, através da unidade Nova Lima, novos relacionamentos com equipes médicas de destaque, dando condições, inclusive, para que essas equipes sejam acomodadas na estratégia da rede, possam trabalhar junto com as equipes médicas existentes, tragam complexidade, façam e atuem no empreendedorismo médico, né? E com isso houve crescimento expressivo de avisos cirúrgicos, de novas equipes, principalmente na linha oncológica, né? Trazendo para a gente esses resultados que já foram apresentados. A gente também tem atuado para trazer cada vez mais alta complexidade, inclusive com pacientes que usam estruturas de CTI, demonstrando a resolutividade dessa unidade. Nós trouxemos, por exemplo, há algumas semanas atrás, um novo sistema robótico para a unidade de Nova Lima, e esse sistema robótico está sendo fundamental para a atração de algumas equipes de referência. Eu queria também falar sobre as unidades adquiridas da rede. Nessas unidades, nós apresentamos nesse trimestre a maior receita líquida e o maior EBITDA trimestral da nossa história. Na comparação, por exemplo, com o segundo trimestre de 2025, houve um aumento de 16% nos pacientes oncológicos das unidades adquiridas. O nosso foco em oncologia abarca também as unidades adquiridas da rede. Em Uberlândia, por exemplo, a parceria com a Unimed está cada vez mais forte e reportamos nessa cidade a maior receita líquida e o maior EBITDA trimestral da nossa história, demonstrando com clareza que um acordo sustentável para ambas as partes pode deixar ambas as partes felizes. A sinistralidade da Unimed Uberlândia foi controlada e a nossa receita e resultado aumentaram também com base nesse acordo que fizemos. No EMEC, tivemos a inauguração do setor de oncologia, né, também contribuindo para essas unidades oncológicas, e já está trazendo vidas, complexidade e importante receita fora do leito para essa unidade. Passando também para a parte de certificações e indicadores de qualidade hospitalar, sabemos hoje, né, que das 9 unidades da rede Mater Dei, 6 já têm certificados, né, em qualidade e segurança assistencial em níveis internacionais, e a gente segue em cada uma das unidades avançando nesse sentido. O Mater Dei Santo Agostinho, por exemplo, foi premiado agora no CONAP, né, que aconteceu em outubro, que é o Congresso Nacional dos Hospitais Privados, nas categorias Qualidade e Compliance, com obtenção do selo QGA, após programa de validação de indicadores que reconhece a qualidade e confiabilidade dos dados reportados à ANAP. Nossos hospitais estão demonstrando, inclusive, a sua capacidade de serem premiados com certificados, né, em qualidade e compliance através desse selo que é tão importante. E também, quando a gente fala sobre NPS, sobre experiência do paciente, nesse trimestre, pela primeira vez, nós tivemos a rede Mater Dei alcançando, na sua completude, NPS acima de 75, entrando na zona de excelência a rede como um todo. Tem hospitais mais maduros, né, que já rodam a NPS a nível de 80, né, a gente já tem hospitais, mesmo jovens, que já conseguem ter esse nível de qualidade percebida pelo nosso paciente, e hoje a gente tem a rede como um todo com esse nível de qualidade percebida pelo paciente. Assim, esse foi um trimestre de evolução da rede em todos os aspectos, ele evidencia a direção que estamos seguindo, né? E temos a certeza que estamos no caminho correto para levar a rede Mater Dei a resultados ainda melhores.
a gente é muito perguntado, né? Até quando esses resultados vão evoluir, até quando vocês conseguirão seguir nesse caminho? E nós estamos muito otimistas em relação à performance das nossas unidades, principalmente aquelas que sofreram turnaround, que passaram por integração, e aquelas jovens que demonstram de forma muito clara que as suas propostas de valor estão sendo bem assimiladas pelo mercado e que aquele valor interno que elas têm, que podem ser destravados, já tem as alavancas muito claras para a construção desse futuro. Com isso, eu passo a palavra para o Rafael, para ele poder aprofundar nos nossos resultados financeiros e depois a gente abrir a palavra para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Zé Henrique, pela ótima introdução. Vamos continuar aqui com os slides da apresentação. Vou passar mais de forma consolidada os resultados, sem entrar em muito detalhe por unidade, e depois, numa lista aí de perguntas e respostas, talvez a gente pode ser mais objetivo em alguma dúvida que tenha ficado em relação aos nossos resultados. Então, começo na página de destaques operacionais, na qual a gente mostra essa questão de sempre estar buscando a operação acima de 80% de taxa de ocupação. Como o Zé Henrique colocou, o terceiro trimestre, a gente teve o primeiro a 79,7%, ou seja, ao redor ali do 80%, que isso é fundamental para a gente conseguir ter um controle de custos, fruto aí da mudança que teve pelo PL da enfermagem, né, do piso da enfermagem que a gente teve de forma nacional. Esse número de 81,7% alcançado esse trimestre é bem superior aos 77% ao ano atrás, e aí já começa a explicação da melhoria dos nossos resultados. Observem que a gente está operando, né, a 5 leitos menor do que a gente estava operando há um ano atrás. E aí, quando a gente for fazer uma conexão ali com a nossa receita, ticket médio, isso vai fazer muito sentido. Na parte de baixo desse mesmo slide, a gente destaca o número de paciente dia e o ticket médio em reais por paciente dia, assim como o resultado do ticket médio que a gente tem para paciente dia de R$ 7.289 por paciente, ele conversa com aquele R$ 2.670 leito ano. Tá? Eles têm a mesma composição, a diferença é que se você multiplicar esses R$ 7.289, né, R$ 7.289 por 365 dias, você acha o R$ 2.670 por leito ano. E vejam que esse é o maior número dessa sequência, sendo que a gente teve um crescimento robusto no número de pacientes de internado. É um crescimento de 5% nos pacientes, se comparado com o terceiro trimestre de 2024, mais de 4.000 pacientes tiveram nesse trimestre na rede Mater Dei, a mais do que teve no mesmo trimestre do ano anterior. Passando então como uma consequência para a parte da receita, esse crescimento de 11% do ticket médio foi fundamental para a gente poder ter uma diluição dos nossos custos. Ele vem através de um foco no crescimento de unidades que tiveram investimento recente na construção dessas unidades. Também numa disciplina, é bom a gente colocar que parte desse aumento ele vem sim pela renegociação contratual anual, né? Não é uma renegociação do ponto de vista que a gente tenha um valor muito acima do IPCA, mas a disciplina dele de ocorrer nas datas certas, né, dele ser colocado para rodar dentro da companhia, dentro da data em que foi renegociada, é fundamental. Por exemplo, ano passado, a gente teve muitos dos nossos reajustes do primeiro semestre só refletindo no segundo semestre, então a disciplina desse ano foi importante para esse crescimento de 11%. E crescemos também do segundo para o terceiro em 4,4%, percentual que reflete o aumento de 2.550.000 para 2.670. Do lado direito, a gente vê, além do ticket médio, o reflexo do aumento de volume também na companhia, na qual a gente tem um expressivo aumento de 16,3%, ou seja, 488 milhões de reais que a gente fez ano passado de receita líquida. Lembram que se vocês pegarem a apresentação do ano passado, esse número de 488 ele foi quase flat por muito tempo, e a gente conseguiu no trimestre anterior atingir 546 milhões e agora 588 milhões. Então, esse crescimento de 16%, fruto de toda a estratégia que foi descrita pelo Zé Henrique,
e também o crescimento TRI contra TRI, ele mostra um número um pouco mais acanhado do que de um ano atrás, mas mostra um crescimento e uma expectativa que a gente tem de sempre estar contribuindo com essa receita da companhia. Mudando para o próximo slide, o slide de custos, é o segundo trimestre consecutivo que a gente tem os custos abaixo de 70%, né? Esse número ele é muito importante para o atingimento do nosso EBITDA, que a gente vai destacar mais à frente, mas mostra uma disciplina. E tem duas linhas que a gente trabalhou bastante nesse período para estar abaixo de 70%, é a linha de pessoal, que comparado com o ano atrás, estamos 1,8 pontos percentuais melhor, e se a gente também comparar os serviços médicos, a gente está 0,8 pontos percentuais. São duas linhas que a produtividade conseguem ser vistas nessa diluição, e os serviços médicos, apesar de todo o esforço que a gente tem feito de atrair novos médicos, a gente consegue de uma forma que o crescimento mesmo se pague, né? Então, não há um aumento dessa linha que poderia estar prejudicando e sim está ajudando a margem desse trimestre. Passando para a parte de despesas, a gente teve uma redução de 1,2 pontos percentuais, de 14,1 que a gente rodou no trimestre anterior para 12,9 e de 15,9 um ano atrás, diminuímos para 12,9. É uma melhoria significativa de 3 pontos percentuais. Alguns pontos são muito relevantes, mais uma vez a questão de pessoal na despesa. A gente teve aí, já falamos para vocês, um trabalho de enxugamento do quadro administrativo, que começou desde aquele fundo do poço que a gente teve no quarto trimestre do ano anterior, e a gente teve uma disciplina muito grande esse ano, e à medida que a gente tem um aumento significativo da receita, a gente não precisa ter um crescimento da despesa na mesma proporção. Então, essa diminuição de pessoal junto com a PDD, que também teve um trimestre muito bom para nós, né? A gente teve até reversão esse trimestre, fruto de um trabalho que a gente vem fazendo no ciclo da receita, que não só desse ano, mas de anos anteriores também, que a gente vem conseguindo ter algumas reversões. Não vai ser todo trimestre que a gente vai ter a PDD positiva, né, ajudando o resultado, mas a gente espera ter ela sob controle dentro de um número mais palatável. Então, essa redução indicaria que essas duas linhas de pessoal e de PDD foram fundamentais para a gente poder ter essa diluição e essa diminuição também em números absolutos de 5 milhões de reais no tamanho da nossa despesa. Passando para o EBITDA, ele está como ajustado muito mais porque a gente está explicando os ajustes do terceiro trimestre de 2024. Nós não temos nenhum ajuste no nosso EBITDA no ano de 2025. A gente teve um trimestre limpo no EBITDA, 126 milhões. Ele como não tem nenhum ajuste, e assim a gente, com as unidades já rodando, a gente não tem nenhum motivo para ajustar. Lá atrás tivemos ajustes relacionados a vendas de ativo, a gente teve de contingência grande no terceiro trimestre do ano passado e a abertura da unidade Nova Lima. Então, esse crescimento de 39%, né, que o Zé Henrique destacou, e um crescimento de 35 milhões de reais, né, em números absolutos, são números fruto da operação e que são recorrentes para o futuro da companhia. 22,2 de margem é um crescimento de 1,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, mesmo que essa sazonalidade do terceiro, em números, em anos mais constantes, né? Deveria ser melhor a segunda que a terceira, mas a gente viu, por melhoria da operação da empresa, o terceiro trimestre performando melhor. E em relação ao mesmo período do ano passado, para tirar o efeito da sazonalidade, a gente tem um crescimento de 360 bips, 3,6 pontos percentuais, um aumento significativo ano contra ano. Passando para a parte do lucro líquido, a gente aqui sim tem um ajuste que a gente achou ser interessante destacar para esse trimestre, foram as renegociações das debêntures, e ela tem dois efeitos. Ela tem o pagamento do FII dos debenturistas, a gente aumentou o prazo e diminuiu o spread da primeira emissão, emitindo a terceira, né, que foi um processo que a gente chama de exchange, e a gente teve também uma despesa da primeira emissão, que ela é diferida ao longo das debêntures, como ela foi quitada, a gente tem também a entrada disso, uma entrada pontual com uma despesa, as duas juntas dão um efeito de 11 milhões de reais no resultado financeiro, que colocando dentro de uma alíquota de 66% líquido para o lucro,
a líquido de 34 e líquido de 66 por lucro, o efeito era de aproximadamente 7 a 8 milhões de reais, faz com que a gente tenha o nosso lucro líquido recorrente, né, de 35 milhões de reais, que conversa com 25 milhões do mesmo período do ano passado, porque os 15 milhões que estavam ajustados no ano passado eram do ágio, e ele não existe mais na companhia, né, o ágio da compra do Hospital do Porto Dias. Então, a gente teve um crescimento recorrente na companhia, mesmo tendo um resultado financeiro mais machucado pela Selic alta de 15% que nós temos enfrentado, a gente tem um crescimento de 10 milhões de reais, ou 40% aí do lucro líquido ano contra ano, terceiro trimestre contra terceiro trimestre. E um crescimento de 8 milhões de reais contra o trimestre anterior. Então, teríamos aí, com esse ajuste, atingido 6,1 de margem líquida. O PMR, que vai nos dar aí um gancho para falar no próximo slide sobre o capital de giro, a gente teve melhoria de 2 dias no PMR, a gente teve a melhoria de 3 dias também no PMP e tivemos um dia menor de estoque. Então, os 3 principais indicadores do capital de giro melhoraram do segundo para o terceiro trimestre. Passando para o slide fluxo de caixa e endividamento, aí a gente consegue ver no fluxo de caixa operacional um capital de giro sem variação, mesmo com o crescimento da companhia, que caberia aqui um aumento, mas o trabalho que a gente teve de controlar algumas saídas, de melhorar alguns fluxos e ciclos nossos de pagamentos, a gente teve zero. Uma geração de 134 milhões de reais, e aí colocando os outros, vocês podem ver na apresentação, mas são números bem constantes, sem nenhum destaque nos demais, a gente chegaria em 705 milhões de reais no caixa, se a gente desconsiderasse 14 milhões de recompra de ações no trimestre e 11 milhões do prêmio e custos do exchange. Como esses números realmente saíram do caixa da companhia, para devidos fins, o nosso caixa encerrou em 680 milhões de reais. A gente só destaca esses números para a gente poder mostrar que em trimestres limpos, né, sem essas estratégias específicas de distribuição na forma de recompra ou no alongamento da dívida, a gente teria tido mais redução na nossa dívida líquida. Falando da dívida líquida sobre EBITDA, a gente teve um crescimento para 1,8 vezes, sendo que o nosso EBITDA de 12 meses, a gente deixou de ter toda a conciliação do Porto Dias, né, que a gente ainda carregava no ano até setembro de 2024, e também aquela contingência de 74 milhões de reais pontual previdenciária que a gente teve. Então, agora nós estamos rodando com o último trimestre do ano passado, que foi o pior da companhia, com 9 meses desse ano que a gente performou bem. Então, a gente teve um aumento, mas com a perspectiva de diminuindo ao longo do tempo, por troca de EBITDAs melhores e também por essa geração de caixa que eu mencionei para vocês. Indo para o gráfico de dívida líquida, né, a gente teve aí uma melhora significativa do tamanho da nossa dívida. Então, eu vou falar os números aqui desconsiderando a recompra e o dividendos, tá? Que a gente entende que é a forma que mostra a nossa capacidade de gerar caixa e de diminuir a nossa dívida líquida. A gente teria melhorado 84 milhões de reais na dívida líquida do final do ano até agora, nos 9 primeiros meses do ano, 84 milhões, se a gente considerar contra um ano atrás, né, que a gente começou um ciclo do quarto trimestre que foi negativo, como a gente já mencionou, a gente teria melhorado 68 milhões de reais. Então, são números que mostram, né, que a gente tem trabalhado, a gente destacou isso, para que a gente tenha uma convergência e uma conversão de EBITDA em caixa alto. Na nossa visão, os 9 meses da companhia, ajustando o que deve ser ajustado, de arrendamento, de impostos pagos, a gente teve 88% de conversão do nosso EBITDA. Então, um número elevado, principalmente para qualquer setor, mas principalmente comparado a outras empresas do nosso setor, que mostra uma disciplina muito grande de atingimento de resultado contábil, quanto de conversão em caixa das nossas operações. E, por último, fizemos aí um slide dedicado ao endividamento. Acho que um trabalho de liability management foi feito pela companhia, na qual a gente conseguiu ter um alongamento de 3,9 anos para 5,6 anos de média da dívida da companhia. Se você olhar só os 700 milhões, ele foi alongado em 4 anos, né? Nós teremos que pagar só em 31 e 32,
Então, a companhia tem hoje 75% da sua dívida financeira com mais de 5 anos de vencimento. Então, dá uma tranquilidade muito grande dentro da nossa estratégia. A gente sempre teve isso, mas agora mais claro em um gráfico que vocês possam ver, que todas as medidas nas quais a gente toma na rede Mater Dei de saúde é visando o resultado de longo prazo. A gente não tem nenhuma medida que não esteja alinhada com os interesses de longo prazo, que é algo muito importante para o acionista controlador, como os nossos acionistas minoritários que acreditam na gente investindo via Bolsa de Valores. E, por último, né, a manutenção, diminuímos nesse exchange 50 bips da dívida da primeira emissão para a terceira, fez com que a gente melhorasse ainda mais o custo total da companhia, do endividamento da companhia. A gente opera a CDI menos 0,73%, né, CDI menos 0,73%, na qual a gente tem esse custo, e ele é muito fruto também de uma estratégia que a gente teve de fazer um hedge na nossa dívida do BNB, que a gente trocou lá o IPCA por CDI mais ou menos, né? Porque são 3 tranches, mas CDI menos 4,5%. Então, faz com que o nosso custo total da dívida aí seja CDI menos 0,78%. Eu li aqui o número errado, 0,78% aí o custo da nossa dívida. Tá bom? Então, termino aqui a apresentação, passei de forma mais consolidada, sem entrar em algum detalhe, e a gente abre para perguntas e respostas para a gente ser mais objetivo aí nas dúvidas que vocês possam ter. Muito obrigado. Opa, pessoal, boa tarde. Gustavo Tizeu aqui do Bank of America. Eu tenho 2 perguntas. Se eu pudesse começar com um ponto específico que vocês comentaram, que acho que a ideia hoje é você ter uma melhor ocupação para conseguir bater os custos fixos que estavam maiores, principalmente em 2024. E aí vocês reduziram um pouco do SG&A também esse ano. Aí vocês chegaram num ponto que a margem está expandindo bastante, teve uma leve melhora também tri contra tri. E aí, daqui para frente, como que está a cabeça? Vocês chegaram num ponto em que as grandes melhoras já aconteceram e daqui para frente deve ser gradual e marginais? Ou ainda vocês veem muito espaço? Se puderem comentar especificamente dos hospitais maduros e dos M&As também nesse ponto. E a minha segunda pergunta é a dinâmica de hospitais em Minas Gerais. Você teve Nova Lima que está rampando rápido, vocês comentaram muito bem sobre as margens já estão bastante atrativas, mas quando você olha esses 3 hospitais, né, os 2 em BH e um em Nova Lima, há algum tipo de canibalização que está levando fluxo para Nova Lima e você tem alguma redução desses outros 2 hospitais? São essas 2 questões. Obrigado pela disponibilidade e parabéns pelos resultados, pessoal. Giseu, obrigado pelo interesse, né, e as perguntas que foram colocadas. Dá para a gente a oportunidade aqui também da gente responder e trazer alguns elementos que são importantes, né? O primeiro deles é sobre essa questão da evolução, né? E aí, assim, sem prometer, né, os resultados dos próximos meses e trimestres, eu acho que é importante a gente trazer quais são os elementos, né, que têm feito isso acontecer. Primeiro, essa estabilização da nossa performance em termos de ocupação e essa melhor eficiência que a gente tem empregado na nossa empresa, sabe? Essa cultura, inclusive, ela está muito estabilizada. Então, cada gestor nosso entende com muita clareza a necessidade de trabalhar com esse nível de ocupação, a fazer o que a gente fala aqui muito, que é variabilizar custo fixo, né? Entender com muita clareza, né, que a gente precisa de remanejar pessoas entre áreas para poder tentar manter essa ocupação cada vez mais alta, né? E aí, com essa capacidade, né, de trabalhar custos, né, de diluir mais despesas, o que a gente tem focado bastante é crescer os nossos níveis de receita, rampar as nossas unidades, para que a gente amplifique a nossa performance, sabe? Então, para te dizer, né, respondendo indiretamente, de certa forma, a sua pergunta, que nós temos alavancas muito claras no radar, em cada uma das nossas unidades, para crescer receita, seja nas nossas unidades mais maduras,
seja nas unidades novas e nas unidades adquiridas. Cada uma delas tem um plano muito claro de oportunidades de crescimento de receita que acabam também por gerar melhores resultados, né? Nas unidades mais maduras, trabalhando melhor as interfaces, as interações com o corpo clínico, assimilando novas equipes médicas, né? E fazendo com que isso também possa reforçar a nossa estratégia. Isso responde um pouco à sua segunda pergunta em relação à canibalização. Nós estamos cuidando bastante aqui na unidade Nova Lima para que, através dela, a gente possa atrair novas equipes, que a gente possa atrair equipes que têm a capacidade de trazer novos movimentos, né? Movimentos que oxigenem cada vez mais a nossa relação loco-regional que existe aqui também, reforçando e crescendo Nova Lima, sem canibalizar as nossas outras unidades. A gente sabe e já sabíamos que isso tinha espaço para acontecer, que precisaria ser bem executado, e é nesse sentido que nós estamos avançando, e é por isso, inclusive, que Nova Lima tem crescido, né, sem prejudicar o resultado dessas outras unidades, né? Nova Lima, a gente trouxe essa tese desde o início, é uma unidade muito complementar, né, com um número de leitos que não é tão grande, mas que tem uma capacidade importante de atrair receita fora do leito e vincular novas equipes às nossas unidades também para reforçar a nossa tese e o nosso posicionamento estratégico na região metropolitana de Belo Horizonte. Ótimo, super claro, Zé. Muito obrigado. Obrigado, Tiseu. Próxima pergunta, Vinícius Figueiredo, Itaú BBA. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria falar um pouquinho aqui, acho que vocês exploraram um pouco aqui já no call, mas o crescimento do ticket, né? Vocês listaram alguns pontos como complexidade, reajuste, mix de hospitais. Eu queria tentar entender um pouco assim mais sobre a contribuição de cada fator para esse comportamento, né? Vocês comentam bastante sobre cirurgia, vocês comentaram também sobre Nova Lima e Salvador ganhando share, mas só para a gente tentar ter uma estimativa um pouco mais refinada em relação a isso. E aí, também, assim, se vocês puderem falar um pouquinho, né, da dinâmica de volume, né, porque a gente entende aqui da taxa de ocupação, até foi a pergunta do colega, mas que a gente conseguiu observar aqui vendo os outros resultados dentro do setor de hospitais, é que parece ter tido uma dinâmica de frequência mais forte, com o inverno mais prolongado, talvez um número de dias úteis um pouco maior. O quanto que isso daqui acabou influenciando aqui o resultado, ou se foi mais fatores internos do que fatores externos que vocês conseguiram observar, e um pouco de como que isso se carrega aqui, tentando olhar já o curtíssimo prazo aqui para o quarto trimestre. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Vou começar aqui respondendo, Rafael me complementa também, tá? Primeiro para falar sobre o crescimento de ticket, sabe? E tentar dividir esses fatores como você mesmo pediu, né? Nós tivemos esse ano uma capacidade, primeiro, da gente reajustar contratos no momento adequado de cada um desses contratos, né? Então, a gente seguiu rigorosamente, né? Acordado aí com as operadoras parceiras, o momento de vencimento dos nossos contratos. Ano passado, nós tivemos um pouco mais de dificuldade em termos de vencimento, né, de alguns contratos específicos, mas o principal fator, né, o nível, né, de reajuste que a gente teve nesses contratos foi algo em torno do IPCA, é o que a gente mira, né? IPCA mais um pouquinho, mas que fica ali próximo do IPCA, que é o que a gente tem efetivamente contratualizado com operadoras, salvo algumas negociações muito específicas e regionais de alguns contratos que não estavam que não estavam equilibrados, que a gente fez algumas alterações, mas isso mais até no ano passado do que agora. O que explica principalmente o nosso crescimento de ticket é a nossa capacidade de incorporar complexidade e a nossa capacidade de crescer, né? Também a nossa receita fora do leito, né? Não é segredo para vocês, já trouxe isso no último call, a gente tem executado uma estratégia, por exemplo, de crescimento em oncologia, que ajuda no nosso crescimento ambulatorial
e ajuda também na complexidade que a gente traz para dentro do hospital. Nós estamos investindo muito nisso, a gente considera, né, e a gente tem visto as nossas unidades muito bem posicionadas para serem os verdadeiros cancer centers. Ela já tem cultura, ela já tem corpo clínico, ela já tem os principais cirurgiões, ela já tem volume de pacientes que utilizam essas unidades, e a gente tem sido capaz de incorporar, né, nessas unidades figuras também relevantes, né, do espectro da oncologia, para poder nos ajudar no crescimento também do ticket através dessa estratégia, tá? Em termos de dinâmica de volume, nós não tivemos nesse ano uma sazonalidade positiva quando a gente olha, por exemplo, para doenças sazonais, para doenças respiratórias, né? Diferente do que a gente viveu em outros momentos, inclusive, que a gente teve dengue, que a gente teve doenças sazonais mais prevalentes, nós não observamos isso nesse ano específico. Essa nossa dinâmica de volume é uma dinâmica realmente voltada para esses movimentos propositais, né, propostos, né, pela Rede Mater Dei para a incorporação desses casos, né? Quando a gente olha para o terceiro trimestre, inclusive, se a gente for olhar alguns meses ali, a gente teve feriados, né? A gente teve algumas cidades que sofreram um impacto maior por alguns feriados, então nós tivemos uma constância, né, em termos de sazonalidade nesse terceiro TRI, relacionados a outros TRIs, a outros terceiros TRIs de outros anos específicos, né? Não sei se você quer adicionar, Rafael. Primeiro, Vinícius, obrigado aí por estar participando aí do nosso call, né? Você tem bem próximo aí da companhia, acompanha a gente. A gente sempre vai ter uma questão de dias úteis em qualquer trimestre, e a gente sabe disso, nós estamos nos preparando, porque a gente sabe que o último trimestre tem menos dias úteis. Então, nós vamos estar aqui em março do ano que vem, falando com vocês que o terceiro trimestre ele tem um pouco menos de dia útil. Mas a gente tem que avaliar a empresa como estratégia na produção dela por dia. E quando a gente olha a nossa produção por dia, a gente vê refletidos nos nossos números a nossa estratégia. Então, a gente teve, ano passado, a gente falou para alguns de vocês que a gente tinha percebido, né, que nós tínhamos tido uma performance cirúrgica abaixo da nossa capacidade. Não porque a gente está fazendo algo de diferente no mercado, a gente simplesmente está trabalhando melhor internamente os processos, acompanhando melhor os indicadores. Então, esse foco interno que a gente está tendo em todas as unidades, centralização de alguns serviços, alguns KPIs, está focado no nosso planejamento estratégico, é o que tem nos diferenciado para atingir esses bons resultados. É claro que a gente trabalhou muito bem e a gente teve um mercado de setor de saúde melhor que o ano passado. Mas a gente tivesse mutatis mutandis vivendo a mesma coisa, sem a gente ter dado essa guinada operacional na companhia, a gente estaria aqui lamentando os resultados. Então, é toda uma sequência de estratégia, números, foco, especialidade, mix. Os hospitais de Salvador, Crescendo e Nova Lima, eles têm um ticket interessante para a média da companhia. Então, são vários desses fatores que trabalham juntos numa consonância aí para a gente poder estar apresentando esses números para vocês. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Zé. Obrigado, Rafa. Próxima pergunta será da Maria Eduarda, do BTG Pactual. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. Vocês comentaram sobre Nova Lima com a margem acima da média consolidada, e Salvador também com uma margem agora de 2 dígitos. Eu queria entender se isso já deveria ser um patamar maduro, assim, esperado pelo menos para 2026, para essas duas unidades, ou se ainda tem mais espaço para ganhos de eficiência nessas duas praças. E se vocês puderem comentar também, vocês comentaram de Uberlândia, né, como é que tem sido a parceria com a Unimed, mas se vocês puderem também falar, por gentileza, de Feira de Santana e de Goiânia, como é que tem sido a operação, sei lá, nesses primeiros 9 meses, qual a perspectiva? Acho que o José também comentou que o plano é bem específico, variando de unidade para unidade, né, nesses incrementos de receita. Então, as perspectivas para essas duas unidades também. Muito obrigada.
Obrigado a você, Maria Eduarda. Então, vamos começar sobre Nova Lima e Salvador, né? Nova Lima já está operando em termos percentuais de margem, num nível que a gente considera que está chegando próximo aí, do que ela pode apresentar, em termos de margem, né, olhando para frente, visto que ela traz performances aí que são próximas, inclusive, das nossas unidades maduras. O que a gente vai observar ao longo do ano de 2026, né, principalmente, na nossa visão, é uma consolidação de um projeto, né, o crescimento dessa unidade em termos absolutos, uma unidade que vai cada vez mais contribuir para o crescimento, né, do valor absoluto dos nossos números de EBITDA. Salvador é uma unidade que ainda tem bastante espaço para crescer. É uma unidade grande, é uma unidade que está, a cada mês que passa, com uma capacidade de absorver mais médicos, de absorver mais complexidade, que os pacientes cada vez mais estão mais satisfeitos, né? Que a nossa estratégia, a gente observa que ela tem sido uma estratégia que está dando resultados, né? Principalmente por essa incorporação de novas equipes, né? Pela capacidade que essa unidade tem. Foram alguns movimentos, como eu disse, há poucos meses atrás, que reforçam, inclusive, que o ano de 2026 poderá ser um ano ainda mais vencedor para essa unidade, e ela crescendo, ela chegando aos seus níveis de EBITDA a níveis das nossas unidades mais maduras, a gente mexe bastante no ponteiro da rede como um todo. Em relação a Goiânia, a gente segue no plano de Goiânia, né? Sabendo que Goiânia é uma praça desafiadora, mas a nossa unidade trabalha de forma muito redondinha, né? É uma unidade que apresenta níveis de eficiência adequados. A gente tem conseguido incorporar também novas equipes médicas, aumentando a complexidade do hospital. Nós fizemos algumas renegociações esse ano, de tabelas que eram importantes, né, para a gente conseguir ter uma sustentabilidade melhor em contratos, e a nossa unidade se consolida cada vez mais como um hospital geral. Lembrando que Goiânia era uma tese, né, de comprar um hospital especializado, transformar esse hospital em hospital geral e depois, inclusive, ter a capacidade de fazer investimentos brownfield nessa unidade. A gente considera que esse caminho está muito adequado, com as melhorias de eficiência operacionais que estão sendo colocadas e crescimento de receita, para que no ano de 2026 a gente possa ter oportunidade de abertura, inclusive, para poder construir aí um futuro mais relevante, inclusive, para essa nossa unidade naquela praça, né? Goiânia, Mater Dei Goiânia, está se notabilizando como um dos principais hospitais da região e certamente se colocando como o principal hospital geral para aquela região, diferente de outras estratégias que a gente vê na praça. A próxima pergunta, Gustavo Miele, Goldman Obrigada, Sachs. pessoal. Obrigado a você. Boa tarde, pessoal. Zé Henrique, Rafael, todos os participantes. Queria tocar em 2 pontos também, por favor. Primeiro deles, né, vocês gastaram um pedaço importante aqui do call comentando sobre as receitas fora dos leitos, né? Ponto também que chamou bastante nossa atenção aqui. Queria perguntar para vocês em relação ao business de oncologia, né? Acho que é uma performance que chamou a atenção e quando a gente olha o principal peer hospitalar de vocês, a performance oncológica ela também foi forte. E em paralelo a isso, quando a gente olha um outro player grande em oncologia, esse parece estar rodando com um patamar de volumes talvez, enfim, um pouco mais fraco do que já rodou, assim. Então, a minha pergunta é mais no âmbito concorrencial, assim, se vocês estão vendo um ambiente exógeno um pouco mais favorável para vocês crescerem em oncologia especificamente, principalmente em BH, e de repente o quanto que dessa performance ela pode ser atribuída ao endógeno, né? A atração de médicos, enfim, a oferta de serviços em praças importantes para vocês. Então, se vocês pudessem comentar esse balanço do fora e dentro de casa em oncologia, seria super bacana. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, essa um pouco mais objetiva, né? Vocês falaram um pouco sobre, enfim, perspectivas de margem olhando para frente, mas queria ouvi-los um pouco sobre o que vocês vislumbram para próximas eficiências, talvez aqui, na parte de ciclo de recebimento, né? A gente vê uma melhoria tri contra tri, como o Rafael destacou no call,
mas parece até mesmo o ex-Porto Dias que ainda sugere-se um espaço para melhorias aí, versus o que a companhia já rodou no passado recente. Então, se você pudesse pelo menos comentar em quais regiões ou unidades vocês veem oportunidades de melhoria e qual que seria o plano de jogo para executá-las, também seria um ponto bacana. São esses 2 pontos, pessoal. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado a você, Miele. Bom, em relação ao business da oncologia, né? De novo, né? Não é segredo aqui, a gente tem colocado também que a gente tem um foco importante nesse business, né? Que a gente acha que a oncologia é um caminho, inclusive, para poder vale a pena investir, né? Inclusive pelos aspectos demográficos, pelo número de novos cânceres que vão surgir, pela interação que existe com o envelhecimento da população, mas principalmente porque a gente acha que nós criamos ao longo desses anos o direito de participar efetivamente desse mercado, né? Eu acredito muito nas teses, inclusive, dos cancer centers, porque a gente enxerga, inclusive, no business de oncologia, um business que vai depender cada vez mais de uma interação, de uma linha de cuidado oncológica, de uma visão longitudinal do paciente, desde o diagnóstico ao tratamento, e as nossas unidades estão muito bem posicionadas nesse sentido. E o que a gente enxerga é que os principais médicos, inclusive nas regiões que nós estamos colocados, eles também veem isso com mais clareza cada vez mais, né? Eles enxergam na rede Mater Dei, nas nossas unidades, uma oportunidade de se associarem. Eles enxergam que a nossa visão de longo prazo pode ser estendida a eles, que eles querem ser parceiros de movimentos como esse, que há do nosso lado a capacidade de investimento, há do nosso lado a capacidade de reter esses médicos, há do nosso lado a capacidade de crescer e acomodar, inclusive, equipes diferentes em unidades diferentes, trabalhando essas equipes em conjunto. Então, isso tem ajudado bastante a gente a reforçar esse nosso movimento oncológico, seja na região metropolitana de BH, com a absorção de novas equipes, né? E também a boa performance das equipes atuais, sejam em outras regiões, como, por exemplo, Salvador. Os números de Salvador são crescentes e muito relevantes, então nós vamos continuar investindo bastante nessa estratégia. A gente sabe que tem outros players também bem posicionados, a gente acha que tem espaço para todo mundo, né? Mas nós estamos muito felizes com a forma que, principalmente, os médicos que militam e que têm mais sucesso nessa linha de especialidade têm observado o Mater Dei e têm enxergado a nossa proposta de valor. Em relação às eficiências no ciclo da receita, vou passar para o Rafael para ele trazer um pouco para vocês também. Bem, boa tarde. Acho que a gente tem aí, né, antes de passar especificamente só do ciclo da receita, né, mas a gente tem uma oportunidade da companhia, na parte que você descreve a questão da margem, da gente ter crescimento em unidades que ajudam no ticket e são diluidores da despesa, né? Nova Lima e Salvador crescendo, eles ajudam no todo da companhia. O acordo que a gente fez em Uberlândia, ele é muito importante para o nosso crescimento na região. Zé Henrique comenta, cada vez mais internamente a gente tem essa percepção, né? O business de saúde, ele é claro que é bom você ter uma escala nacional, do ponto de vista de você ter um poder de compra, você ter uma massa crítica interessante para ter um bom crédito no mercado para a parte financeira, mas você saber jogar o jogo regional das suas unidades é fundamental. Eu acho que isso, com a saída do norte, a gente teve mais foco nas unidades para a gente poder estar mais próximo, mais presente, percebendo mais o que faz diferença nisso. E aí eu faço um gancho também para o ponto de vista do ciclo da receita. Trabalhar as operadoras regionalmente, entender como elas funcionam, como é o processo dos seus pacientes, as aprovações, as liberações que tem, quem trabalha um ciclo mais curto ou mais longo contratualmente, são fundamentais para a gente adequar a nossa operação interna. Então, a gente hoje tem, além de um trabalho de melhorar a qualidade do entendimento do ciclo da receita, nós também temos avançado com algumas
iniciativas de agente de inteligência artificial, por exemplo, na parte de parametrização de contratos. A gente já tem hoje uma ferramenta que nos trouxe velocidade para poder acabar da negociação, colocar o contrato em prática e traduzi-lo em parametrização em nossos sistemas. Isso pode parecer pouco relevante, mas quando você coloca isso em jogo, você soma pequenas melhorias que no todo fazem você ganhar 1, 2, 3 dias, né? A gente também tinha algumas áreas nossas corporativas que por pensar numa redução de quadro, às vezes a gente colocava todo mundo para fazer a mesma atividade junto, e a gente vê que precisa ter um foco diferente. A cobrança da conciliação, por exemplo, é algo que a gente consegue hoje perceber que precisam ter pessoas antenadas nessa atividade para poder conciliar bem, fazer toda a atividade de glosa e também de cobrança. Então, são pequenos pontos no ciclo da receita. No pagamento, a gente também temos cada vez mais um crédito melhor no mercado, nosso endividamento caindo, a gente fazendo emissões a custo mais baixo, na qual a gente pode trabalhar a passagem um pouco desse crédito para os nossos fornecedores, esticando um pouco mais o nosso prazo de pagamento. A gente está numa atividade dessa. Não é algo simples e fácil, né? Porque você já tem relações e fazer algo a fórceps não funciona, então a gente tem feito de forma estratégica para chegar lá. E a gente tem também essa mudança de perfil. A gente tem alguns ajustes para poder trabalhar os nossos estoques, né? Trabalhar, por exemplo, com mais oncologia, traz também para nós um desafio de farmácia, de estoque, na qual a gente também acha que tem espaço para melhorar. Então, a gente melhorou todos eles e achamos que a gente tem perspectiva para melhorar para os próximos trimestres. Adicionalmente, muito rapidamente aqui, essa eficiência, inclusive, trazida no ciclo da receita por agentes de inteligência artificial, ela é muito promissora, né? São muitas atividades repetitivas, são muitas ações que dependem mais da gente internamente, inclusive, do que qualquer interface com as operadoras. A gente tem visto alguns, inclusive, exemplos de utilização na rede Mater Dei e a consolidação de algumas ações que a gente já fez no passado, seja na parte da autorização. Então, nós estamos falando, inclusive, não só de ciclo da receita, mas ciclo de produção. Então, isso vai nos ajudar muito, as perspectivas são muito positivas, como o Rafael já falou. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Zé Henrique. Obrigado, Miele. Próxima pergunta será do Ricardo Boiati, do Safra. Boa tarde, pessoal. Obrigado aqui pela oportunidade. Minha primeira pergunta aqui é também com relação ao ambiente competitivo aqui, mas de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente tem visto aí no setor companhias passando por reestruturação, né? A gente tem visto aproximação maior entre operadoras e prestadores, então a gente tem um ambiente, né, competitivo de negócios em bastante mudança aí, né, nos últimos meses. Eu queria entender de que maneira isso tem afetado, né, o ambiente competitivo e de negócios aqui para a companhia, né, se isso tem criado oportunidades ou de repente criado alguma dificuldade adicional em alguma praça específica, né? Esse seria o primeiro ponto. E a segunda com relação à alocação de capital, né? Vocês muito bem demonstraram aí, né, a desalavancagem do balanço que está sendo entregue com bastante consistência, né? A companhia gerando caixa de maneira também bastante importante. Então, pensando para frente, né, quais são as grandes oportunidades aqui para alocação desse capital? Né? A companhia pensa em investir mais aqui em Greenfield, Brownfield, pode, de repente, voltar a fazer aquisições, ou a ideia é mais retornar esse capital para o acionista via dividendo, recompra. Enfim, queria entender um pouquinho a visão estratégica aqui, né, em termos de alocação de capital também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Boiá. Vou começar aqui. Bom, em relação ao nosso ambiente competitivo, né? Então, o Rafael já citou isso aqui, mas vou reforçar. Nós acreditamos muito que o negócio de hospitais, a gente fala isso recorrentemente, né? É um negócio que tem, sim, suas características nacionais, mas é um negócio de relevância regional, né?
E nós estamos fazendo movimentos em cada uma das regiões para poder reforçar esse nosso posicionamento. Por exemplo, a abertura da unidade de Nova Lima aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse foi um movimento estratégico e relevante para poder nos fortalecer ainda mais aqui nessa região e está se mostrando muito acertado, inclusive, pelo nível da qualidade do ativo que a gente trouxe para cá, né? A gente tem visto, sim, algumas reestruturações, algumas companhias passando por alguma dificuldade, a gente vê, sim, algumas aproximações, mas nós estamos muito otimistas, inclusive, em relação ao mercado de saúde suplementar, e a gente tem falado isso, porque algo que é notório também é como os entes que estão bem posicionados no nosso setor têm melhorado as suas performances, né? Até pouco tempo atrás, tinham dúvidas, né, de quais operadoras seriam relevantes, operadoras passando por dificuldades, operadoras queimando, inclusive, caixa mensalmente em valores vultuosos, operadoras que conseguiram fazer um turnaround muito expressivo nos últimos meses e que agora mudam as suas pautas, né? De uma preocupação em relação à sinistralidade muito elevada, a capacidade de sobreviver, para uma pauta que é muito mais voltada para crescimento, fazer produtos regionais, olhar como é que o mercado pode crescer, ampliação de mercado endereçável. E a nossa estratégia de estarmos próximos de todas essas operadoras, provendo a elas um serviço de saúde de altíssima qualidade, focando no nosso core business e deixando eles venderem planos com acordos comerciais sustentáveis. Isso tem sido muito valorizado por essas operadoras em cada uma das regiões, não só uma ou outra operadora, mas algumas que a gente tem conversado para essas praças específicas, né? Indo para a sua segunda pergunta, em termos de alocação de capital, sim, a gente tem uma perspectiva positiva de geração de capital para os próximos meses, né, salvo aí questões mercadológicas ou alguma questão específica em algum mês específico da companhia. A gente continua com a nossa estratégia de recompra, né, a gente acha que não há hoje oportunidade melhor de mercado do que comprar as próprias ações da rede Mater Dei, que, na nossa visão, estão muito abaixo dos valores intrínsecos da companhia, né? E com essa geração de caixa, além desse programa de recompra, nós vamos focar muito em estratégias brownfields, fortalecendo cada uma das nossas unidades. A gente acredita muito em cada praça que nós estamos colocados e temos, inclusive, para o ano que vem, oportunidades de melhorar ainda mais essas nossas unidades, né? Esse é o movimento mais oportuno de alocação de capital, que a gente já vem com o corpo informado, com credenciamento feito, então nos ajuda muito. Estratégia de desalavancagem da companhia também, através dessa geração maior de caixa, e abertura, seja por uma concentração maior de ações da companhia no próprio grupo controlador, seja através também de um caixa mais robusto, oportunidades para que a gente possa fazer alguns movimentos, né, sempre levando em consideração todos os aprendizados que a gente teve, seja nos M&As que nós fizemos, seja nos processos de integração que nós fizemos aí nos últimos anos. Tá bem claro, Zé Henrique, muito obrigado pelas respostas. Se você me permitir um follow-up bem rápido aqui, né, dado que a companhia vem fazendo recompras, né, e o free float hoje é bastante limitado, né, se a gente olhar em termos em reais, né, especificamente, é um valor relativamente baixo, né, para o tamanho de Mater Dei. A família, ela cogita de alguma forma, de repente, o fechamento de capital, ou é estratégico manter a companhia listada? Enfim, não faria sentido fechar o capital da companhia. Não, Boiá, fechamento de capital não está no nosso radar no momento. A gente acredita que manter a companhia assim reforça a nossa governança, né? Nos posiciona para alguns movimentos, né? Liquidez, inclusive, é uma oportunidade de ser tratada em momentos oportunos, então não há nenhum tipo de tratativa para poder fazer fechamento de capital da empresa no momento. Claríssimo, Zé Henrique, muito obrigado. Obrigado a você. Nós recebemos uma pergunta aqui pelo chat do Murilo Soares. Boa tarde, parabéns pela evolução dos resultados. Gostaria de saber se existe algum plano para aumentar a liquidez da ação,
aumentando o número de ações do Free Float? Obrigado. Obrigado, Murilo, pela pergunta. Para a gente fazer qualquer tipo de movimentação, nós precisamos também de ter condições adequadas de mercado. A gente considera que não é o momento, né? Então, também não tem nenhum tipo de movimento no momento para poder fazer qualquer tipo de movimento, né, que faça ou que promova uma maior liquidez. Isso dito, a gente acredita muito na companhia e nós vamos tratar questões de liquidez no momento oportuno. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao José Henrique para as considerações finais. Bom, muito obrigado, gente, pelo interesse. É um prazer poder, como a gente falou, apresentar esses níveis de resultado. Eles reforçam a nossa capacidade de execução, eles reforçam o valor que existe na companhia, né, e a gente, aos poucos, vamos conseguindo aí destravar todos esses valores e confluir aí para um futuro cada vez mais relevante para a nossa empresa, como nós já colocamos em outras oportunidades. É interesse da Rede Mater Dei não só participar efetivamente do mercado da saúde suplementar, do mercado de saúde, mas ser um dos consolidadores desse mercado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde.